Você tem diabetes e qualquer machucadinho leva dias, semanas, meses para se curar? Parece que qualquer machucadinho, como por exemplo um arranhão de gato, uma unha que está machucada ou até mesmo uma espinha, demora muito mais tempo que o normal para cicatrizar? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Como que a sua glicemia alterada impacta nesse processo inflamatório e pode te levar a desenvolver complicações como a neuropatia, que é uma complicação microvascular que afeta principalmente nervos e membros nas extremidades do corpo, mas também afeta todo o corpo de forma geral. E no final desse vídeo eu quero compartilhar como que foi a minha experiência quando eu tive uma ferida no pé e eu tive que tratar dela por quase 8 meses, fiquei com bastante medo dela se transformar numa úlcera. O que eu fiz para conseguir recuperar essa ferida e não deixar ela evoluir? Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e compartilho no YouTube e no Instagram a minha experiência, vivência e todos os meus estudos relacionados ao diabetes. Aproveita, já segue esse canal, deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo no canal. Vamos começar pela neuropatia. A neuropatia é uma complicação microvascular causada pela glicemia alta com frequência. Então, ela é diretamente proporcional ao seu controle do seu diabetes. Então, se você está tendo muito formigamento, muitos problemas com cicatrização, dores nas pernas, dores nas extremidades, isso está relacionado diretamente com o controle do seu diabetes atualmente. E por que a gente associa a neuropatia com problemas de cicatrização? Porque muitas vezes a gente ouve que problemas de cicatrização é porque o sangue está mais denso, tem muito açúcar no sangue, daí não consegue cicatrizar. E essa é uma explicação muito superficial. Realmente tem muito açúcar no seu sangue e está tendo dificuldade para cicatrizar. Mas não é só por isso. Não é porque o sangue está denso, porque o sangue está grosso. Tem uma série de outras informações aí que eu quero esclarecer para vocês. Então, se você já está tendo algum tipo de problema com cicatrização, isso já é um resultado, claro, níveis diferentes, de uma neuropatia, de uma falta de circulação sanguínea no local. E por que isso acontece? Vamos entender. A glicemia alta, ela causa uma série de reações no nosso corpo. Uma dessas reações é a produção excessiva de radicais livres. Sabe aqueles radicais livres que falam que você produz quando você bebe, quando você fuma, quando você toma sol sem protetor solar, que envelhece a pele, que pode causar mutação, que pode causar câncer, enfim, é tudo radical livre. Ele pode ou não causar câncer, tá? Só para deixar claro, não significa que você vai ter, mas é o mesmo radical livre, que é, vamos dizer, uma molécula, é um oxigênio reativo. Ao invés de ser uma molécula quietinha, ela é uma molécula que se balança muito. E esse balançar em excesso dela acaba fazendo outras moléculas ao redor se balançarem também. E isso acaba levando aí a possibilidade de criar mutação, da célula envelhecer mais rápido, da célula ter mais problema e também de gerar inflamação. Então, a glicemia alta provoca mais produção de radicais livres e esses radicais livres geram inflamação. E essa inflamação acaba impactando na nossa circulação, tá? Na circulação dos vasos sanguíneos mesmo. E como que ela impacta? Ela acaba reduzindo a capacidade do nosso fluxo sanguíneo chegar em locais mais extremos por inflamar as paredes dos vasos. Isso é uma explicação bem simplificada aqui para você entender. E por isso que a neuropatia ela começa a ser percebida mais rapidamente em membros mais afastados do corpo, né? Mãos, pés, pernas, braços, e depois a gente começa a sentir mais próximo do nosso corpo. Por quê? Porque é mais difícil chegar, o corpo precisa trabalhar mais para a circulação chegar nas extremidades. E se os seus vasos estão inflamados, ele vai ter que trabalhar muito mais para a circulação chegar. Então é onde a gente acaba sentindo mais dificuldade. E essa falta de circulação, ela gera um outro problema, que não é só falta de sangue, menos sangue, né? O sangue vai chegar lá num fluxo reduzido, mas o maior problema disso é que vai chegar também menos oxigênio para essas células, para essas extremidades. E quando não chega oxigênio suficiente nas extremidades, a gente tem o que a gente chama de isquemia. E quando a gente fala que a gente tem um tecido isquêmico, significa que esse tecido tem pouco recebimento de fluxo sanguíneo, pouco recebimento de oxigênio, pouco recebimento de nutrientes.
Isso acaba criando um lugar propício para quê? Caso tenha um machucado ali, primeiro, a gente vai ter dificuldade de levar a célula, o oxigênio que a gente precisa para aquele tecido ali se recuperar. E segundo, quando a gente não consegue levar o fluxo sanguíneo adequado para algum lugar, a gente também tem dificuldade de entregar o quê? Sistema imunológico, neutrófilos, basófilos, todas aquelas nossas células que vão combater agentes externos, que acontece quando a gente tem um machucado. A gente precisa combater bactérias que estão entrando por esse machucado. E se a gente tem um fluxo sanguíneo reduzido até aquele local de sangue e de oxigênio, a gente também vai ter um fluxo reduzido para fazer com que o nosso sistema imunológico chegue até aquele local. E por isso, esse é um dos motivos que a gente tem a dificuldade de combater uma ferida aberta, uma infecção, um machucado. Além disso, quando o diabético está com a glicemia alterada, tem um processo que se chama angiogênese, que é o quê? A capacidade do nosso corpo de criar novos vasos sanguíneos para irrigar lugares que estão precisando de mais fluxo sanguíneo. No diabético, essa capacidade é prejudicada por conta de todas as proteínas inflamatórias que são produzidas nesse processo que eu comentei. Então, ele não consegue nem levar mais fluxo, nem criar novos vasos para gerar mais fluxo para aquele lugar. E por conta disso, a gente também, o nosso corpo acaba também tendo dificuldade de remover toda a toxicidade que fica ali no lugar. Então vamos dizer que tem uma bactéria que produz alguma coisa, o nosso corpo, além de ter dificuldade de levar o sistema imunológico que vai combater aquela bactéria, aquele agente externo, também tem dificuldade de remover o substrato que aquela proteína, aquela bactéria produz. E além disso, quando a gente tem um machucado, uma das coisas que a gente precisa para construir uma nova pele ali, fechar aquela infecção, fechar aquele machucado, é colágeno. E no diabético, a capacidade de produzir colágeno e de levar o colágeno produzido até o lugar também é prejudicada por todo esse processo inflamatório, normalmente sentido inicialmente por membros mais afastados no corpo. Por isso que é tão comum ter feridas nos pés, machucados nos pés que não se cicatrizam, justamente por todo esse processo que eu comentei. Então, o que a gente tem, resumindo aqui em todo esse processo? A gente tem falta de oxigenação para os tecidos, a gente tem dificuldade de criar novos vasos que vão levar mais fluxo sanguíneo, mais oxigênio para esse lugar que está precisando, a gente tem dificuldade de levar o nosso sistema imunológico para combater agentes patógenos externos, onde tem o machucado, a gente tem dificuldade de remover os substratos tóxicos que ficam naquele machucado, de limpar aquele lugar, limpar internamente, e a gente tem dificuldade de levar e de produzir colágeno, que é o que reporia aquela pele que está danificada, aquele machucado. Então isso tudo, quando entra num processo sem controle, pode acabar evoluindo e você ter uma ferida que nunca cicatriza. Ou mesmo uma espinha que demora muito mais, ou um arranhão de gato que demora muito mais para cicatrizar, e quando cicatriza, fica o quê? Ainda fica uma marca, Fica sempre uma cicatriz como se fosse mal feita. E eu posso falar isso porque é por isso que eu já passei, tá? Eu já tenho cicatriz de gato, já tive problema com acne, e também, como eu disse lá no começo do vídeo, eu já tive uma vez uma ferida no pé que demorou 8 meses para cicatrizar. E eu realmente fiquei assustada, achando que eu poderia desenvolver alguma complicação, uma úlcera, algo muito mais grave no pé. Então, quando eu tinha 22 anos, isso já era cerca de 9 anos de progressão do diabetes, a minha glicada estava em torno de 14, então estava muito, mas muito alta. Eu decidi fazer uma tatuagem no pé. Que maravilha, né? Uma decisão maravilhosa. A gente já sabe que diabéticos têm que tomar cuidado quando fazem tatuagem, e eu decidi fazer numa época que a minha glicemia estava nas alturas, uma das mais altas que eu já tive na vida. E essa tatuagem era bem na dobra do pé, onde fica aqui a canela, e o pé ficava bem aqui, ou seja, logo onde o pé dobrava. E por conta desse movimento, o que acabou acontecendo? Nesse lugar onde o pé dobrava muito, infeccionou. A pele não ficou em repouso, eu ficava mexendo muito o pé e gerou uma infecção ali naquele lugar, onde me gerou meses de ferida aberta. Para vocês terem noção, chegou a sair um pedaço da pele com a tatuagem na minha mão, para vocês verem quão fundo foi essa ferida. E dava para ver, inclusive, a pele bem vermelhinha lá no meio, como se fosse o início de uma úlcera. Eu fiquei
bastante assustada nessa época. E, gente, eu fazia um tratamento de higienização muito forte. Eu passava álcool, passava muito Nebacetin, né, pomadas à base de água para hidratar a pele, muitas pomadas antibacterianas. Eu passava tudo que eu ouvia falar, arnica, tudo para manter aquele lugar limpo, porque eu tinha medo de gerar uma infecção ainda maior. Mas demorou muito para eu entender que só colocar coisas de fora não iam resolver o meu problema. Eu tive mesmo que atuar na causa raiz do problema da cicatrização, que é basicamente o controle da glicemia. Então eu comecei a reduzir toda a parte de carboidrato que eu comia. Eu não conseguia fazer caminhada, né, exercícios muito intensos, mas eu reduzi a alimentação, ajustei as minhas doses de remédio. Na época eu ainda bebia, eu parei de beber, depois eu voltei e hoje eu parei novamente. Mas naquela época eu ainda bebia, eu parei de beber e, claro, conheci a contagem de carboidrato para tomar a insulina que eu precisava para o alimento que eu estava comendo com mais liberdade. Então eu tive que fazer tudo isso, perder peso, para daí sim, né, aí essa jornada aí de quase 8 meses, conseguir ter algum resultado e realmente ver a pele fechando. E sinceramente, pessoal, até hoje, vou deixar a foto para vocês, eu tenho uma falha nessa tatuagem, que eu jamais não penso em nenhum momento em refazer essa falha. Eu deixei aí com a pele mesmo, todo mundo acaba achando que faz parte da tatuagem e ninguém nem olha tanto assim. Mas se eu pudesse não ter feito essa tatuagem, com certeza eu não teria feito. Não por ideias de tatuagem, nada disso, mas pelo risco que eu passei ali de ter uma ferida muito mais grave no meu pé. Claro que o problema não foi a tatuagem, o problema era o meu controle glicêmico. Mas se você tá aí do outro lado e você tá com seu controle glicêmico alto, recomendo que baixe a sua glicemia para pensar em fazer uma tatuagem. Comenta aqui nesse vídeo se você já teve problemas com cicatrização e o que você fez para resolver o seu problema. E se você quer saber mais sobre contagem de carboidrato, também comenta aqui que eu faço um vídeo só sobre contagem de carboidrato. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo. Se você quer saber mais sobre diabetes e como ter uma vida ainda mais saudável do que quem não tem diabetes, se inscreve na nossa Jornada da Glicada Perfeita, uma série de aulas gratuitas que você vai receber por e-mail falando sobre como alcançar esse objetivo. Obrigada e até o próximo vídeo.